eu queria que você repetisse uma frase muito séria. Eu sou dele e ele é meu. Agora eu queria que você repetisse essa frase novamente, mas como aquele que tem convicção do que está falando. Repete com convicção, igual aquele que tem fé, semeada por Deus no seu coração mesmo. Declara com convicção e com fé. Você também que está em casa, afirma isso. Eu sou dele e ele é meu. Muito importante sabermos disso. Muito importante termos convicção desse valor pensado por Deus antes da fundação do mundo. Ele desejou você, ele me desejou, ele pensou, ele planejou para que eu e você fôssemos um presente para o seu filho, para a sua igreja. Um noivo, e foi muito bem pontuado pela Bruna aqui, ele vem nos buscar, ele está me preparando e te preparando, porque ele vem nos buscar. Então pensa na preciosidade e no valor que eu e você temos para Deus. Haja visto que quando a minha esposa brinca o seguinte, que quando o Senhor fez ela, a forma que ele usou, ele jogou fora, para que mais ninguém fizesse igual. Porque nós somos únicos, perfeitos, preciosos. É por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida, para que a gente encontre com o Senhor. A gente tem um encontro com o Senhor. E Ele vem então até nós, e eu queria estimular você nesta noite a pensar de maneira muito séria, José, na razão de sermos igreja de Jesus. Qual a razão pela qual eu e você somos igreja de Jesus? Qual a razão pela qual seres tão perfeitos desejaram vir até eu e você? Nos alcançar, nos atrair, um Pai tão perfeito e tão amoroso, entregar o seu único Filho, por mim e por você, para nos fazer igreja, e para um dia vir nos buscar. Alguém já disse que se o propósito de Jesus, de Deus em Jesus, fosse salvar o Aldemil e levá-lo para o céu, o que ele está fazendo aqui entre a gente ainda? Há um propósito maior. Há uma história a ser escrita, construída, desenhada através da minha vida e da sua vida. E eu brinco dizendo de maneira muito séria, Atos capítulo 29 continua sendo escrito por mim e por você. Então nós precisamos entender isso e ter convicção de que somos dele e ele é nosso. Isso é de suma importância, e eu queria conversar com você um pouquinho nesta noite sobre sermos uma igreja que encarna a sua missão. Você deve ter visto alguma coisa numa publicação quarta-feira já na rede social, falando sobre sermos igreja, desafiando-nos a sermos uma igreja que encarna a sua missão. Eu queria dar algumas pinceladas, mas também queria esticar um pouquinho mais, complementar um pouquinho mais, para que ao sair daqui, você passe uma semana sendo igreja, para que domingo que vem, você não venha à igreja, porque aqui não é a igreja, aqui é um lugar onde a igreja se reúne, é por isso que você está aqui, mas eu quero, e Jesus quer, e o Senhor quer, que você seja a igreja lá fora, no seu trabalho, no relacionamento com outras meninas, no dia a dia, na estrada, onde quer que o Senhor te coloque. Eu queria que nós pensássemos nisso um pouquinho. Se nós olharmos para as Escrituras, elas vão nos mostrar de maneira muito clara a pessoa de Cristo como sendo esse padrão para nós, esse modelo de igreja, porque foi Ele quem preparou todas as coisas. Olhando para Romanos 8:29, Paulo vai dizer que aqueles que de antemão conheceu, Ele também nos predestinou para sermos semelhantes a Ele, iguais a Ele, a imagem e semelhança de seu Filho. E foi desta forma que tudo começou lá no início mesmo. Seres tão perfeitos, Sônia, se reuniram e disseram algo assim: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E isso não é pouca coisa.
Isso não é pouca coisa. Agora, nesse processo de vivermos como a igreja que o Senhor quer que a gente viva, existem alguns passos que nós precisamos dar. Por quê? Porque eu não posso andar, caminhar ou ser como as pessoas querem que eu seja e nem ser como eu quero ser. Porque eu não consigo ter uma leitura muito boa de mim mesmo. Nós não conseguimos ter uma leitura muito boa de nós, a não ser que o Espírito Santo grave e crave no nosso coração que somos dele. E nos dê essa certeza, e nos dê essa convicção. Paulo mostra isso também escrevendo aos Filipenses no capítulo 2. Então a gente vê na Bíblia padrões perfeitos, modelos perfeitos. A gente vê nas Escrituras toda uma diretriz, toda uma orientação para que eu e você possamos andar e ser a igreja que Jesus quer que a gente seja, inclusive nas nossas orações. Nós ficamos fabricando orações para Deus, a gente conversa um pouco sobre isso com o Pedro. Nós ficamos inventando orações ao Senhor. Sendo que, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos modelo de oração que nós podemos decorar, declamar, proclamar, e que vão nos ajudar a crescer, vão nos ajudar a vencer, vão nos ajudar a sermos a igreja que Jesus quer que a gente seja, né? Então nós precisamos atentar para isso. Não foi Constantino que estabeleceu a igreja, que criou a igreja. Também não foi Pedro que criou a igreja. Quando a gente lê Mateus capítulo 16, a ideia ali passada para Pedro não é de que ele seria, ou sobre ele seria edificada a igreja, mas sobre aquele que estava falando com ele, Jesus Cristo, a pedra angular, a rocha, na qual eu e você precisamos estar sustentados e nele firmados. A Bíblia diz que se eu e você construirmos a nossa casa nessa rocha, os ventos vão vir, e eles vão vir. A gente pode até balançar, mas nós não seremos arrancados dele. E Atos, e por fim, Atos, e a ideia é construirmos a nossa relação como igreja a partir do capítulo 28 de Atos, e escrevermos a nossa história. O livro de Atos vai nos mostrar características interessantes de uma verdadeira igreja. Eu mencionei num pequeno artigo na quarta-feira sobre a razão sobre a necessidade de sermos uma igreja coinônica, que vive coinonia, que tem tudo em comum, em conjunto. Também falei sobre a necessidade de sermos uma igreja querigmática, martírica, uma igreja que vive aquilo que fala, aquilo que prega. E isso é uma verdade mesmo para nós, mas eu preciso entender algumas coisas, perceber algumas coisas, e isso tem a ver com forma e conteúdo. Um pouquinho antes de começar o culto, a gente conversava sobre Coca-Cola. Quem é que não gosta de Coca-Cola aqui? Ainda mais nesse verão, calorzão. Ontem, 15 horas da tarde, 15h30, 42 graus. Eu brinco com a geladeira aberta. Então uma Coca-Cola geladinha, não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, mas eu quero ilustrar algo com isso, porque às vezes você olha para uma Coca, você olha de longe e você identifica uma Coca-Cola, você identifica a garrafa, a vasilha, a embalagem, o rótulo, a logo, assim como McDonald's, assim como Pepsi e outras marcas aí, né? Então essa é a forma da Coca-Cola, mas ali dentro tem um conteúdo. Mas você também já deve ter ido num aniversário ou num casamento e não foram servir você com uma garrafa da Coca-Cola ou do refrigerante Coca-Cola, mas numa jarra. Alguém aparecer, não é, pastora Val? Alguém enche uma jarra e vai lá e serve você, mas você sabe que é Coca-Cola que tem ali, o conteúdo ali, ou é uma boa Coca-Cola ou é uma boa Pepsi-Cola. É o conteúdo que nós precisamos valorizar. O conteúdo, ele é a essência para sermos igreja de Jesus. Esse conteúdo é um espírito precioso, sobre-excelente, que está dentro de você. Por isso, declarar eu sou dele e ele é meu, é de suma importância. Porque o noivo,
O noivo, Jesus Cristo, que vem me buscar e vem te buscar, ele vem atrás desta noiva. Você já parou para pensar em tamanha beleza que esse noivo vai ver em você, a ponto de dizer que ele quer parar de olhar para você, tamanha beleza que ele percebe em você e que ele vê em você, e aliás, formada por ele mesmo, formada pelo noivo, preparada pelo noivo. Então eu queria que nós conversássemos um pouquinho, dessemos sequência nesse assunto, para entendermos bem esta relação de forma e de conteúdo. Por que eu fiz essa ilustração? Porque a impressão que eu tenho é que desde a criação, essa relação forma e conteúdo tem tudo a ver com a gente, e a gente meio que se perdeu nesse processo, né? No Antigo Testamento, o Senhor sempre teve a intenção, como fez, de passar o conteúdo para a sua igreja, e Ele usou profetas, e Ele usou apóstolos, discípulos, evangelistas. Nós temos uma gama de exemplos nas Escrituras. Quis usar Adão, não deu certo. Quis usar Moisés, não deu certo. Abraão, não deu certo. Mas ele pensa em seu filho, em alguém perfeito. E esse filho aceita o desafio de nos abraçar, de nos envolver, de nos atrair, me atrair, te atrair. Eu e você não temos condição nenhuma de ir até o Pai. É Ele que vem até nós. É Ele quem nos atrai. Ao casal mencionado hoje aqui, é Ele quem atrai. E o tempo em que ele faz, e do jeito que ele faz, é prerrogativa dele, mas uma coisa é certa, ele atrai, porque ele quer que esse conteúdo precioso, revelado através do seu Filho, e que gera arrependimento, e que transforma a vida do pecador, alcance a minha vida, e alcance a sua vida também, e alcance a vida dos queridos ao seu redor. Por isso, filho que ainda não tem uma relação íntima ou profunda com Jesus, não se preocupe, apenas creia, confie, entregue. Por isso, esposa que ainda não tem tanta convicção como você sobre quem Deus é, seu Filho Jesus e o Espírito Santo, sirva-a da melhor forma possível. Creia e ore. Da mesma maneira aos maridos. E aqueles que são solteiros ou solteiras, continuem orando para que o Isaac e a Rebeca sejam segundo o coração de Deus. Não se apresse. Não se apresse. Precisamos entender isso. A Coca-Cola perde então suas propriedades só porque foi tirada da garrafa? Não. Ela continua sendo Coca-Cola, um conteúdo que em tempos de calor como esse, bem gostoso de se saborear, de se tomar. Mas eu falo de algo sobremodo excelente. Eu falo de alguém que nos deu vida. E eu não estou querendo comparar o Espírito Santo com Coca-Cola. Eu só estou querendo dizer que esse conteúdo que está dentro de você é precioso demais para que não valorizemos e para que não prestemos atenção no sermos a igreja que Ele quer que a gente seja. A gente precisa atentar para isso. A gente precisa atentar para isso. João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra torna-se carne e vive entre nós. É o Filho se revelando, é o Pai revelando o Filho a nós. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Filho único. Ele se deu a conhecer. A gente presenciou esse conteúdo divino que tomou forma de homem, como eu e como você, né? E agora, então, há uma perfeição nessa comunicação. Por quê? Porque aquele que é perfeito saberia comunicar esse evangelho, saberia ensinar os outros a serem a igreja que o Pai quer que sejamos, esse conteúdo divino, perfeito. Agora ele é perfeito na maneira de comunicar isso. Havia uma perfeição fantástica. Não é diferente comigo e com você, porque esse ser todo-poderoso, ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. Agora pense comigo,
Que maneira perfeita de comunicar esta verdade, né? Às vezes nós somos questionados do porquê não vencemos algum desafio ou outro, e aí ousamos dizer o argumento: mas Jesus era Deus, por isso que ele podia vencer. Mas se você beliscasse Jesus, ele ia sentir dor. A gente brincou numa conversa outro dia aqui que eu acredito que Jesus tinha chulé também. E as pessoas perto dele certamente sentiam isso daí. Porque ele era homem, como eu e como você. Ser humano, 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Então, o próprio Deus, ele se faz homem em seu Filho Jesus e se revela a nós. E esse Jesus, ele dá o exemplo da possibilidade de, como homem, nós buscarmos uma vida de santidade e sermos a igreja que ele quer que a gente seja. Então ele nos dá uma missão. O Deus vivo que vive entre nós transmite os valores do reino, mas ele deixa para mim uma missão. João capítulo 20, verso 21, ele diz: olha, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós já temos uma missão. Eu sou dele, ele é meu. Logo nós temos uma missão. Somos enviados. Sermos enviados. As meninas do ser têm entendido isso. Eu e você precisamos entender isso. Aqueles com quem nos relacionamos e que também têm Jesus precisam entender isso, para que outros Covids não venham para nos despertar, para nos alertar. Que bom que podemos usar o maior número de ferramentas possíveis para compartilhar o Evangelho. Valorize mais o celular que você tem. Valorize mais o WhatsApp, a forma de usar o WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Valorize. E logo, logo, mais uns dias, nós teremos aí o aplicativo da igreja, que você já até pode baixar, mas o lançamento vai ser dia 10. ICD Maringá. É um aplicativo da igreja para manter você mais conectado, informado e para edificar você e a vida de tantos quantos queiram fazer uso dessa ferramenta. Que bom que como igreja a gente tem disponibilizado essas ferramentas para alcançar outros. Por quê? Porque nós precisamos viver como igreja, ser como igreja, testemunhar, andar como igreja. Se eu não posso tocar a campainha de uma casa, me apresentar, conversar com alguém, entrar dentro desta casa, porque hoje Covid nos impede, mas eu posso ligar para essa pessoa, eu posso mandar um WhatsApp para quem eu conheço, ou até mesmo para quem eu não conheço. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, que ele sai perguntando o número de telefone das pessoas. Ele sai discando números assim, ele vai no WhatsApp lá, e ele vai acrescentando números, e alguns dá certo, e ele acrescenta como contato aquele número, e ele vai mandando mensagens. O nome dele é Wesley. Walter, é a maneira que eu encontrei de conhecer pessoas que eu não conheço. Estratégias, disruptividade, como diz o pastor Jonathan. Mas nós precisamos ser relevantes no nosso papel de sermos a igreja que o Senhor quer que seja, e quer que a gente seja, e essa é a nossa missão. E aí Jesus então chega para os discípulos e fala: olha, eu dei uma missão para vocês, eu quero que vocês encarnem essa visão, eu quero que vocês compartilhem do meu amor e da minha palavra, eu quero que vocês digam que agora existe um novo rei. Eu gosto muito de filmes medievais, espada, reis, aquela história toda lá. E se você perceber, um rei se levanta contra o outro, e eles saem então em batalha, em guerra, e aí o rei que vence, ele manda depois um súdito no outro lugar, na vila, lá na cidadela ou no castelo, avisar: olha, agora eu sou o novo rei e eu estou em busca de novos súditos. Aqueles que se submetem desfrutam dos benefícios, de serviço desse rei. Aqueles que não se submetem morrem. Eu percebo Jesus aqui também usando esse critério, porque ele se vira para os discípulos e diz: olha, pronto, eu venci.
a maior das batalhas. A Bíblia diz em Colossenses que o Senhor expôs na cruz os nossos maiores inimigos e os venceu. O diabo não é dono nem da casa dele, aonde ele ainda não está, mas para onde ele vai. Então Jesus diz, olha, eu venci a maior das batalhas. Agora eu preciso que vocês encarnem a missão. Eu preciso que vocês tenham isso de maneira bem forte, impregnada no coração de vocês, e vocês vão para todos os cantos, para todos os lugares, e vocês avisem que agora há um novo rei. Você precisa dar um glória a Deus. Você precisa dar um glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando de um rei medieval. Nós não estamos falando de alguém que era protegido por guardas para que não o ferissem. Embora alguns desses reis medievais empreendessem de maneira direta as batalhas. Mas nós estamos falando daquele que em conversa com o Pai entendeu não haver outra maneira de se resolver as coisas a não ser que ele viesse para o mundo, já sabendo que ele ia morrer. Mas a confiança dele no Pai era tamanha que ele obedece e vem. E eu tenho para mim que a angústia do coração dele, um pouco antes de ir para a cruz, e tendo declarado por que Deus tinha abandonado ele, não é porque literalmente Deus o abandonou, mas porque havia sido quebrado a relação de intimidade que ele tinha com o Pai, que eu e você precisamos ter, que eu e você precisamos ter. Não abra mão desta comunhão, não abra mão desta relação. Busque de maneira intencional para sermos a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Interessante que Jesus usa aqui palavras, eu não sou bom de português, mas acho que é gerúndio, né? Onde indica uma ação contínua. Vocês vão, vocês façam, vocês ensinem, vocês batizem. Então há uma ordem para nós. Há uma ordem para nós. Eu conheci um capitão do exército americano, o nome dele é Clay, ele esteve durante um bom tempo da base da Jocum aqui. O Bob ia gostar muito dele porque ele curte muito arvorismo. E ele dizia o seguinte, no deserto, a gente falava de Jesus para as pessoas e as pessoas queriam ser batizadas, e ali nós não tínhamos água, porque não havia ribeiros, não havia nada perto, então eles pegavam esses sacos de areia e faziam aqueles quadrados assim com sacos de areia, e eles enchiam aquele saco ali de água. E mergulhavam a pessoa ali, batizando-as. Jesus dá essa ordem para nós irmos e ensinarmos as pessoas. Ir, fazer, batizar as pessoas, ensinar as pessoas. Isto para mim e para você, irmãos, mostra que não se trata de uma mera transmissão, de você compartilhar uma informação, mas se trata de ler uma carta como se ali tivesse escrito vida, mostrando vida. Então eu e você precisamos encarnar esta verdade, de que somos dele e que ele é nosso. Então ao sair daqui você é a igreja dele. Você é a igreja dele, não abra mão disso, então compartilhe. Eu não sei se você faz uso de ônibus, ou se você faz uso de aplicativo de mobilidade, ou se você pega carona no seu dia a dia, para os afazeres de trabalho, ou ir e vir para casa. Mas eu sei que você não pode perder a oportunidade, porque há uma ordem dada por esse rei, que não pode ser desperdiçada. O propósito do Valcir, ao fazer a gestão da empresa lá, não é o lucro que a empresa vai dar, mas é a preciosidade das pessoas com quem ele tem relacionamento dia a dia. Dia a dia. E ele precisa compartilhar desse Cristo com tantas quantas pessoas forem possíveis. E olha, presta atenção muito nisso, porque muitos têm medo e não fazem, porque acham que são eles que vão convencer. O meu papel e o seu papel é só falar, é só proclamar, José, é só declarar. Às vezes, somente com uma frase, Jesus te ama.
Mas nós precisamos ser intencionais. Eu oro por uma igreja intencional e que encarna a missão. Eu oro por esta igreja, para que a gente, como igreja de Jesus, encarne a missão. Eu oro para que as meninas do ser encarnem essa missão e compartilhem com tantas quantas pessoas vocês conhecem e não imaginam a preciosidade que é apresentar Cristo para alguém. Lembra quando Jesus disse que obras maiores do que as que ele fez, nós faríamos? Para mim, irmãos, não há nada mais precioso do que você poder apresentar Cristo para alguém e ver essa pessoa sendo transformada. Prestou atenção no testemunho da Tatiana? Ore muito por ela. Oremos muito pelas meninas do ser. Eu não sei se essa palavra muito, orar é orar. Há poder na oração. Há poder na oração, mas nós precisamos mobilizar isso. E o meu texto, já para finalizar, Atos 2, dos versos 37 a 47, você não precisa abrir, mas há uma verdade nesse texto para nós, como igreja de Jesus Cristo, vivermos, sermos a igreja que Ele quer que nós sejamos. O contexto aqui é do derramar do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém. Eles estavam reunidos, algumas coisas começam a acontecer, maravilhas começam a acontecer. Pedro se levanta e diz que as pessoas precisavam se arrepender e que cada um fosse batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e aí receberiam o dom do Espírito Santo. Ali na palavra de Pedro, um grande número de pessoas são alcançadas para Cristo, né? Mas ali diz o seguinte, no final desse verso diz o seguinte, que a igreja de Cristo todos os dias reuniam-se no pátio do templo, partiam pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e juntos louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E Deus ia acrescentando dia a dia na vida da igreja dele, pequenas igrejas. Igreja chamada Maria, Paulo, João, Pedro, Antônio, Selma, Joelma. Então eles aprenderam a ser uma igreja que vivia unida. Uma igreja coinônica, nascida para amar, nascida para conviver com as diferenças. Não tem problema ser diferente. O problema é não sabermos nos relacionar com quem é diferente. Eu converso com algumas pessoas durante a semana e a gente escuta questionamentos. Poxa, mas de fulano, olha o comportamento. Eu falei, mas a questão não é o comportamento. O problema somos nós que focamos o comportamento. Jesus não vê o comportamento, Jesus vê o coração. Então eu e você precisamos aprender a olhar para as pessoas e pensar na possibilidade de que aquela pessoa em Deus pode fazer proezas. E não questionarmos, criticarmos, acusarmos. Essa é uma igreja que vive de maneira coinônica, né? A expressão comum ligada à palavra coinonia tem a ver com comunhão. E a igreja em Jerusalém era uma igreja assim. Quem é que está ensinando a gente errado que a gente perdeu essa beleza da comunhão? E agora, literalmente, né, nós perdemos a beleza da comunhão porque muitos queridos como a avó Lúcia, a gente não pode desfrutar dela aqui, dar um abraço. Você deve estar pensando em alguém também. A Elisete, é isso? A menina atrás do pastor Eduardo ali que levantou a mão dizendo que está visitando. A gente não pode abraçá-la. Edith, né? Desculpa, Edith. A gente não pode abraçar a Edith, nem o casal que nos visita lá. Por quê? Até quando mais Deus precisa mandar recados para a gente ser a igreja que Ele quer que a gente seja? Até quando as lutas vão vir sobre nós para nos despertarmos? Um irmão veio compartilhar um desafio do qual eu já havia passado e com a graça de Deus eu tinha vencido. E eu disse para ele o seguinte, só tem um jeito, confessar o erro. E chama alguém e compartilha isso. Alguém melhor do que você. Não pode ser alguém pior do que você. De preferência uma pessoa de mais idade que você, mais madura que você.
E se é homem, converse com homem. E se é mulher, converse com mulher. Mas abra o seu coração. Ah, mas é difícil. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: quanto tempo mais você quer sofrer? Sabe as lutas pelas quais passamos? Pergunte-se, quanto tempo mais eu quero sofrer? Nós precisamos render o nosso coração a esta verdade e aprendermos a ser uma igreja coinônica, que vive unida. E para mim não é que a igreja era homogênea, eles não eram perfeitos, mas ali começava uma igreja que seria perfeita. Por quê? Porque a referência era Cristo, e continua sendo para mim e para você. Ele é a referência. Eu vejo ali uma igreja homogênea em seu conteúdo, né? Dirigida pelo Espírito Santo. Havia unidade, havia poder, havia favor de Deus, mas era uma igreja heterogênea também. Por quê? Porque ela amava a diversidade. Ali tinha grego, rico, pobre, judeu, intelectual, pessoas não muito cultas. Então ela era uma igreja que vivia isso daí. Eu oro para que a gente, como cristianismo decidido, para que a igreja em Maringá, para que a igreja no Brasil, nas nações, ela seja uma igreja homogênea na relação com o Espírito Santo, mas heterogênea por se relacionar com quem é diferente. Porque nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas que são diferentes. Também olho para esta igreja, só queria fazer um comentário aqui, para vergonha nossa, o que se percebe muito na igreja de Cristo são divisões, são partidarismos. Mas eu tenho comigo que, se isso acontece no nosso meio, isso é carência. Porque nós não temos a relação que precisávamos ter com Jesus. Nós não conhecemos o Deus, como foi citado pelo Pedro aqui, que se revela a nós por intermédio do seu Filho. Nós não temos conseguido ver a beleza que há nele. E nem temos recebido sabedoria e revelação de quem ele é. Então nós precisamos mudar. Também se levanta como uma igreja querigmática, martírica. Ela é uma igreja que foi nascida para proclamar e viver Jesus Cristo. Os versos 40 e 41 vão afirmar isso para mim e para você. E há duas palavras no Novo Testamento que para mim elas andam de mãos dadas. Essa palavra querigma, que é traduzida por pregação, proclamação, aponta para algo audível. Eu falo, eu declaro, eu proclamo. Porque é uma verdade, eu sou súdito de um rei que chegou para mim e disse: olha, agora eu sou o novo rei, e eu quero você como súdito. Eu quero você como servo, Bob, e eu quero que você vá e proclame. Só que você vai fazer diferente, você vai usar umas coisas meio esquisitas que Deus faz, né? Mas você vai mandar pessoas subirem numa parede vertical para elas vencerem seus medos. Olha, eu vou usar você de maneira diferente. Você vai passar por umas experiências não muito agradáveis. Talvez você vá para o fundo do poço. Talvez você perca a sua vida. Talvez você perca amigos, família. Mas eu vou usar você de uma maneira como nunca ninguém te usou. É assim que Deus faz conosco. Igreja dele. Então seja também uma igreja querigmática, uma igreja que proclama, uma igreja que dá testemunho, uma igreja também martírica, porque toma tudo isso como estilo de vida. Lamento te dizer, mas você não é um empresário, você é um missionário. E o seu estilo de vida não é um empreendedor da informática. O seu estilo de vida é alcançar gente e tirar o melhor delas. Que é isso que Deus faz. Vou te usar como caminhoneiro. Eu estou sempre usando o Aldemir como exemplo. É que eu acho que ele tem umas oportunidades assim únicas como caminhão, por onde ele passa. Já pensou no céu, o Aldemir encontrar com alguém, um grifo meu. Oi, Aldemir, lá no céu. Oi, Aldemir, tudo bem? Rapaz, você não lembra de mim? Não, não lembro. Mas não vou lembrar mesmo, por quê? Porque aqui a atenção toda é o cordeiro, né? Você lá na terra até tudo bem, mas aqui no céu toda a minha atenção é para o cordeiro.
Você não lembra de mim, rapaz? Lá naquele posto de gasolina onde você dormiu, lá em Rondônia. Você queria uma carga num determinado dia, a carga não aconteceu, você teve que esperar, dormir lá, e aí você falou de Jesus para mim. Só que o Aldemir nunca mais viu o João, mas encontra com o João no céu. Já parou para pensar nisso, queridos? Nessa preciosidade, uma igreja que tem o ser igreja como estilo de vida. Eu oro para que ao sair daqui, você já seja igreja como estilo de vida. Eu oro para que domingo que vem você não venha à igreja, mas como igreja você venha aqui para celebrar. Não para receber algo dele através da palavra, e isso é prêmio que recebemos dele, essa palavra que é viva, mas para dar para ele. Dar em canções, adorando-o por quem ele é, dar através do dízimo e da oferta, para que esta obra que produz vida pelo Espírito Santo continue sendo propagada. E por fim, a gente aprende com a igreja de Atos, uma igreja que encarnou a sua missão, a gente aprende que ela era uma igreja diácona, nascida para servir. Nascida para servir. Você está caminhando aqui pelo templo, de repente você vê um copo ali, e aí você passou, o copo está lá, aí você veio no dia seguinte, o copo está ali também, aí você veio no dia seguinte, o copo está ali também. Você pensa em seu coração, isso aqui é do grupo de serviço que cuida da igreja, ou você prontamente vai, pega o copo e coloca no lixo? Eu quero estimular você a ser aquele que olhou pela primeira vez e viu o copo. Você não vai pensar ou cogitar que aquilo ali é serviço de um ou de outro, mas você pode pegar e colocar no lugar, no lixo, ou organizar, Isso é uma igreja diácona. Uma igreja diácona é uma igreja que encarna a sua missão. É uma igreja que serve. Nós precisamos ser essa igreja que serve. E a expressão dada no texto, olha só, o verso 45, para mim é uma expressão fantástica de serviço, de servir as pessoas. Por quê? A igreja em Jerusalém, ela entendeu tanto a relevância de ser igreja e desejosa de ir para o céu, que percebendo as necessidades entre os irmãos, eles vendiam aquilo que eles tinham e compartilhavam entre si. Eu não penso que Deus esteja querendo que a gente venda aquilo que a gente tem hoje, mas eu penso sim que Ele quer que daquilo que a gente tem a gente compartilhe, a gente considere o outro, em especial em tempos como esse. Por isso, não abra mão de trazer o alimento não perecível, que pode montar pequenas cestas básicas, que vão atender até mesmo famílias da igreja, que muitas vezes, por não se sentir confortável, não abre o coração dizendo que está passando dificuldade. Pastor Eduardo mencionou na última palavra dele aqui a quantidade de pessoas que ele visita, onde ele vai, e as necessidades que ele vê, e às vezes até ao chegar na frente da casa, olhando para a realidade da pessoa, não se imagina que possa estar precisando de alguma coisa. Mas quando nós somos uma igreja diácona, o próprio Espírito Santo nos direciona no endereço para onde ir. Me lembro certa vez, a gente recebeu em casa um casal, e a Rô cozinha muito bem, gosta de cozinhar, gosta de atender pessoas, receber pessoas, e chegou esse casal, ela falou, olha, a gente só tem alimento aí para a refeição do almoço. Maravilha, vamos fazer. Faz do vinho instalado ali um filé mignon. E a gente serviu aquela família, batemos o maior papo até 3, 4 horas da tarde, né? E a gente não tinha, a gente não costuma muito jantar, só toma um lanche às vezes, mas para o dia seguinte nós não teríamos para o almoço. Mais ou menos umas 10 horas da manhã, um carro buzina na frente da nossa casa e pede para abrir a garagem. Eu abri a garagem, o irmão entra com um Corsa e abriu a mala do carro, e ali tinha acho que uma compra para uns 2 meses dentro da mala daquele carro. É assim que o Senhor faz. Quando nós somos uma igreja diácona, a Bíblia nos dá exemplo disso, de pessoas que tinham essa dinâmica de diaconia no coração. Era a única coisa que tinham, mas serviam. Nós precisamos aprender a ser uma igreja assim, agora mais do que nunca, queridos. Primeiros da fé. Por isso eu quero te estimular, você que é membro desta igreja, se você passa por alguma dificuldade, necessidade, privação, compartilhe,
por favor, em nome de Jesus, se você conhece alguém que passa por necessidade ou dificuldade, compartilhe, porque nós queremos e devemos ser uma igreja coinônica, uma igreja querigmática, e queremos ser uma igreja que vive dinâmica, diaconal, até que Ele volte. A gente quer ser essa igreja. Eu finalizo. Uma pergunta que a gente precisa fazer: o quanto nós estamos atentos ou de olhos abertos a essas necessidades? Gente que precisa ser amada, então você precisa ter comunhão com ela. Mês de setembro, nós oramos contra a depressão, índice de suicídio na cidade, no Brasil, no mundo. Mas tem muita gente angustiada ainda, e está assim porque não conhece Jesus. Então, exerça koinonia, comunhão, se relacione. Não pode abraçar, usa a rede social, valorize o seu aparelho de celular e use em favor do reino. Seja uma igreja também que vive o querigma, seja uma igreja que proclama, que fala. Das 200 conversas que você fala no dia, 199 apontam para Cristo. Afinal de contas, você não é perfeito. Mas fale coisas que apontam para Cristo. E por fim, seja uma igreja que exerce diaconia também. E aí tem uma pergunta que nós precisamos responder. Você que nos acompanha pela rede social precisa também ter uma resposta para essa pergunta. O quanto de fato nós estamos de olhos abertos para a necessidade do próximo? Ou em momentos de crise eu vou mais me preocupar comigo ou com minha família? Com os meus? Quantas pessoas do nosso lado estão tristes, mas nós não damos atenção? Na última conversa que eu compartilhei aqui, eu disse da importância de fazermos intencionalmente, pegar o telefone e ligar para alguém. Eu tenho feito isso e é muito legal. É muito legal. Queria te estimular novamente. Alguns irmãos nossos estão em casa, não têm vindo aqui. Ligue para alguém, pergunte se está tudo bem. Manda uma carinha de saudade lá. Não gosto muito de usar essas carinhas de rede social. Eu digo que eu não entendo bonequês. Mas você manja disso, você entende disso. Então, se relacione, compartilhe. Tem um conhecido nosso, o pastor Antônio Carlos Costa. Ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Barra. Ele também é um dos líderes daquela ONG Rio de Paz. Polêmicas à parte, ele escreveu um livro chamado Convulsão Protestante. E ali ele diz nesse livro que tanto o rico quanto o pobre, eles são carentes de atenção. Eu e você precisamos atentar para isso. Aliás, são esses dois públicos alvo e fazem parte de uma estatística de população, público menos evangelizados. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então a gente precisa atentar para isso. Tanto o pobre quanto o rico carecem da mesma graça. E olha que interessante, ele diz no livro: e ambos estão encarcerados. Nós podemos ajudar, a começar orando. Eu não tenho dúvida de que o desejo de Jesus para a sua igreja é de que nós saibamos aliar essas coisas: koinonia, querigma e diaconia. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos dar importância a isso. Conhecimento e prática precisam fazer parte da nossa vida. Temos recebido mensagens muito boas aqui. Nós somos uma igreja bem alimentada, mas daqui a pouco, isso não é frase minha, nós estaremos obesos,
porque nós só retemos. Experimenta compartilhar, dividir, você vai ver o bem que isso vai fazer para você. Pregue a palavra, viva a palavra. Devemos sempre ter em mente, é claro que os exageros, como a gente já mencionou aqui, né? A gente tem recebido muita palavra, se não praticamos, eu não posso valorizar só a palavra, e é claro que eu preciso dar valor a ela, mas não viver aquilo que ela diz que eu preciso viver, não fazer aquilo que ela diz que eu preciso fazer. Então eu oro para que na nossa dinâmica prática a gente não falhe na nossa missão. Eu oro para que os desafios que nós recebemos aqui como igreja, a gente não deixe isso ficar somente na teoria, mas a gente desenvolva na prática. E eu oro para que a gente receba graça, para que em momento oportuno a gente possa responder ao anseio do coração de Deus, de sermos uma igreja que encarna a missão. Lembrando que a missão não é nossa, a missão é dele, mas nós somos convidados como súditos, nós somos intimados como súditos a nos envolver e a cumprir o nosso papel. Para podermos ratificar a razão de sermos a igreja de Cristo e por quem Ele morreu. Vamos orar? Pai, é claro que nós não somos a igreja perfeita. O Senhor ainda está trabalhando no nosso coração. Mas eu oro a Deus que, a começar por mim, nós sejamos uma igreja que encarna a missão que foi delegada ou outorgada para cada um de nós aqui neste lugar, em Maringá, e que a gente saiba viver essa verdade do Evangelho e praticar essa verdade do Evangelho aqui neste lugar, do outro lado da rua, mas também até aos confins da terra. Eu oro para que o Senhor levante neste lugar homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo e desejosos de seu retorno. E por isso, de maneira intencional no seu dia a dia, ela vive os valores que a tua palavra nos faz lembrar nesta noite, de sermos uma igreja querigmática, de sermos uma igreja que vive coinonia, comunidade, e de sermos uma igreja que serve. Deus, eu oro para que o Senhor gere no nosso coração esta igreja, Pai. Eu oro para que o Senhor gere aqui neste lugar corações decididos a viver esses valores da sua palavra, Deus, e corações apaixonados por Jesus e desejosos por sua volta. Por isso, mobiliza ações que manifestam a sua glória e apresentam quem o Senhor é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que está aqui, ou você que nos acompanha pela rede social, ainda não tem experimentado da beleza que há na pessoa de Jesus Cristo, ainda não tem experimentado uma comunhão intensa e ardente, uma relação íntima com Ele, para conhecer quem Ele é, para se render a Ele e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Você pode fazer isso agora, basta reconhecer que você é um pecador e que você precisa de Jesus Cristo, que você reconhece que Ele veio dos céus, foi por uma cruz, morreu, mas foi por causa do meu pecado e do seu pecado. Basta você reconhecer isso e pedir que Ele governe a sua vida. Simples assim. Nós é que complicamos muito, e você pode fazer isso aqui agora, ou aí sentado no sofá da tua casa, ou no quarto, aonde quer que você esteja vendo. Mas não deixe de fazer isso, porque esse novo rei é o único rei. Não vai existir nenhum outro rei após ele. E esse rei, ele não vem, ele vai voltar.
para buscar a sua igreja. Eu e você, criados à imagem e semelhança dele. Mas é necessário reconhecer isso. É necessário reconhecer esse valor nele. E tê-lo, não só como Salvador, mas como Senhor. Faça isso. Deus te abençoe. Pai.